Senhor tem incomodado meu coração para compartilhar com vocês algumas reflexões sobre esse mês de janeiro. Quem já acompanhou sabe que semana passada eu compartilhei uma palavra sobre jardim secreto. E hoje eu gostaria de dar continuidade a esse tema, falando sobre outra parte desse jardim, que são as raízes. Como eu falei na live anterior, se você ainda não assistiu, ela está aqui no feed, foi a última postagem que eu fiz. O jardim foi o primeiro lugar que o Senhor escolheu para se relacionar com o homem. Foi a primeira representatividade de como Deus gostaria que fosse esse relacionamento. E o jardim representa um lugar cheio de vida, um lugar florido, um lugar perfumado, um lugar agradável. Não foi à toa que o Senhor colocou o homem dentro de um jardim. Mas com a queda, nós passamos a ter dificuldades de ter relacionamento com Deus. O nosso pecado nos separou do Senhor. E infelizmente, a nossa luta diária é permanecer nesse lugar. É muito difícil permanecer no jardim da intimidade com o Senhor. É mais fácil, às vezes, a gente ter um relacionamento distante, superficial, religioso com Deus, aquele relacionamento só da igreja, do que estar no jardim da intimidade, porque para você estar no jardim, você precisa se entregar, você precisa de entrega, você precisa de tempo. Por isso é tão difícil a gente permanecer conectada nesse lugar da intimidade. Quantas vezes a gente vai e chega nesse lugar, é reabastecida, é sarada pelo Senhor, mas as distrações, a correria do dia a dia, nos rouba desse jardim da intimidade. E existem sinais da inconstância do nosso relacionamento com o Senhor. Os sinais são aparentes no nosso jardim. Nosso jardim começa a murchar, começa a secar, começa a morrer. Essa dificuldade que nós temos de nos mantermos na intimidade com o Senhor, ela vai sempre adoecer as nossas raízes. E é sobre isso que eu venho compartilhar com você nessa tarde, sobre raízes. Quem aqui gosta de jardim, quem tem planta em casa, sabe que cada planta gosta de coisas diferentes. Tem planta que gosta de mais sol, tem planta que gosta de muita água, tem planta que é uma vez só na semana que você precisa regar, tem plantas que você precisa podar de vez em quando. Então, somente o dono do jardim, somente o jardineiro, ele sabe exatamente os cuidados que eu e você precisamos, porque somos todas diferentes. Somente as mãos do jardineiro sabem cuidar exatamente de nós. Por isso que necessitamos estar nesse ambiente do jardim secreto, do jardim da intimidade com o Senhor, porque Ele diz para mim e para você nessa tarde: você é o meu jardim secreto, você é o meu jardim fechado, você é o meu jardim privado, você é minha e eu sei exatamente do que você precisa, o que você precisa eu tenho, eu só preciso que você esteja no jardim da intimidade comigo. E Ele sabe a hora, mulheres, que precisa nos regar. Ele sabe a hora que precisa nos expor ao calor do sol. O jardineiro sabe exatamente a hora que necessita podar os nossos galhos, curar as nossas raízes e também sabe se temos frutos para serem colhidos. O jardineiro, ele conhece cada uma de nós. E ele sabe exatamente quando começamos a morrer. Quando o nosso jardim começa a perder vida e vamos murchando, nos afastando da intimidade com o Senhor. Quando a gente tem uma plantinha em casa, eu creio que a maioria que tem uma plantinha, pelo menos, sabe que quando as folhas começam a ficar amarelas, começam a murchar, a secar, a gente não vai tratar da folha. A gente não vai ali tirar a folha. A gente vai observar o que está acontecendo no contexto para aquelas folhas demonstrarem que estão doentes. A gente vai ver se regou demais ou se regou de menos, se está muito tempo no sol ou se as raízes dessa planta estão doentes. O jardineiro, ele vai fazer exatamente a mesma coisa comigo e com você nessa tarde. Ele não veio aqui para tratar das nossas folhas. O Senhor está me enviando para estar aqui com você porque Ele deseja tocar nas nossas raízes. Ele deseja ir diretamente na fonte, aonde precisa de cura e de tratamento. Raízes saudáveis manifestam frutos saudáveis. Raízes doentes manifestam frutos doentes.
Que tipo de fruto eu e você estamos manifestando? A Bíblia diz que a árvore é conhecida pelo fruto. Eu e você vamos manifestar de acordo com as nossas raízes. O que eu e você estamos manifestando na nossa vida tem totalmente a ver com o estado das nossas raízes. Se as nossas raízes estão saudáveis em Deus, nós vamos manifestar o fruto do Espírito, que é amor, a alegria, a paz, a bondade, a benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Mas se as nossas raízes estão doentes, nós vamos manifestar frutos doentes ou ausência de frutos. Vamos manifestar, na verdade, as obras da nossa carne. Paulo nos ensina em Gálatas, no capítulo 5, 19, que as obras da carne têm a ver com os desejos da nossa carne, a nossa cobiça, imoralidades, divisões, facções, ciúmes, invejas, contendas, brigas, ira. Isso tudo tem a ver com a nossa carne. E o que eu e você temos manifestado? Quando o Senhor vem visitar o nosso jardim, Ele tem encontrado bons frutos ou Ele tem encontrado frutos doentes? Naquele momento lá na sua casa, onde o ambiente é de guerra, você está manifestando o fruto da paz? Ou você está manifestando a ira, a obra da sua carne? Naquele momento onde há uma divisão, uma contenda, uma facção, e você está inserido naquele contexto, você vem como pacificadora, você vem com uma palavra de mansidão, você vem com domínio próprio, você manifesta isso? Ou você coloca lenha na fogueira, ou você incentiva ainda mais a divisão, a facção? O que é que você e eu temos manifestado na nossa vida? Eu e você temos manifestado amor pelo nosso próximo, nós temos manifestado bondade, nós temos manifestado fidelidade, ou nós temos manifestado ira, grosseria, ignorância, impaciência, irritabilidade, agressividade? O que eu e você temos manifestado? O Senhor quer nessa tarde tocar na minha e na sua raiz. O Senhor quer nos mostrar aonde precisamos do toque dele. Então não se esqueça que o fruto é a manifestação de como estão as suas raízes. Nada mais do que isso. Você não pode ir de encontro à folha, ao fruto. Você tem que ir nas raízes. É onde o Senhor quer nos conduzir nessa tarde. As folhas representam remédio. É aquilo que eu tenho, que você tem, que você oferece ao próximo, que você tem para doar ao próximo. São os seus dons, são os seus talentos, são as suas habilidades. Isso são as nossas folhas. E fruto é o caráter de Cristo construído em nós. Fruto é a pessoa de Jesus Cristo sendo criada dentro de nós. Nós precisamos ter a mente de Cristo. E só manifestamos o fruto à medida que a nossa mente vai sendo renovada, transformada. Para eu e você manifestarmos Jesus Cristo leva tempo. Para as pessoas verem o caráter de Cristo em nós leva tempo, é uma construção. Um fruto não nasce de uma árvore de um dia para a noite. O fruto demora muito tempo. Existe a estação para ele vir com sabor, com saúde. E o Senhor não procura por nossas folhas, o Senhor procura por nosso fruto. Lá em Mateus 21 tem uma história onde Jesus está com seus discípulos e ele sente fome. E ele vê ali uma figueira cheia de folhas. E ele vai de encontro a essa figueira procurando fruto. Quando ele chega lá, a figueira só tinha folha para manifestá-la, não tinha fruto nenhum. E Jesus amaldiçoa aquela figueira e ela seca. Isso é muito sério. Então, quando a gente tem folhas, a gente tem dons, a gente tem serviço, a gente tem aquilo que vai abençoar o próximo, precisa ser acompanhado do fruto. O caráter de Cristo precisa exalar em nós. Nós precisamos ter fruto porque é isso que o Senhor vem procurar. E não os nossos dons e talentos porque são presentes que Ele nos deu. Fruto só pode ser gerado na intimidade. Quando um casal ele quer ter um filho, esse casal ele fecha a porta do seu quarto e vai para um momento de intimidade. Passado alguns meses, as pessoas vão perceber o que está acontecendo.
E passado 9 meses as pessoas vão visualizar o fruto da intimidade daquele casal. A mesma coisa acontece com o fruto do Espírito. Sem o momento da intimidade nós não vamos gerar o fruto. Então, se você e eu necessitamos do fruto do Espírito, precisamos investir tempo intencionalmente no lugar da intimidade, para que o Senhor venha e gere em nós o fruto. Eu queria que você refletisse nessa hora. Queria que você pensasse um pouquinho comigo. Quem é Jesus para você? Como que você, quando você pensa em Jesus, você lembra do quê? Quem é Jesus? Você lembra do amor de Jesus pelas pessoas, pelas almas perdidas? Você lembra da misericórdia dele? Você lembra da bondade dele? Você lembra da paciência, da mansidão, da humildade? Eu e você necessitamos manifestar esse Cristo. Eu e você necessitamos manifestar a pessoa de Jesus Cristo aonde estivermos. Quando você pensa em Jesus e todas as coisas maravilhosas que vêm ao seu coração, é o que eu e você precisamos manifestar para os outros. Isso é frutificar para o Senhor. E quando nós temos um relacionamento íntimo no lugar secreto com o Senhor, com o tempo vamos manifestar de forma visível para as outras pessoas o fruto que está sendo gerado em nós. Nenhum comportamento meu e seu é modificado do dia para a noite. Nós fomos criadas, temos traumas, temos dores, temos marcas na nossa alma, temos o nosso temperamento e muitas coisas que nós gostaríamos de mudar. Mas essas coisas não vão se mudar, não vão ser transformadas de um dia para a noite. É necessário esse tempo na intimidade, no lugar secreto, aonde o Senhor vai nos revelando as raízes que estão doentes, vai tocando nessas raízes e começamos a gerar um fruto saudável. Começamos a gerar vida a partir desse ambiente de cura que é o lugar secreto. Em Lucas 13, no versículo 6, Jesus conta uma parábola onde um homem, ele tinha uma propriedade com várias videiras, muitas videiras, mas no meio da sua propriedade tinha uma figueira. E o dono dessa propriedade chegou procurando figo, procurando fruto da figueira. Olha, pensa comigo, ele tinha várias videiras, mas ele queria o fruto da figueira. E quando ele chegou lá, essa figueira não tinha fruto. Então ele chamou o viticultor e falou: olha, é o 3º ano que eu venho procurar fruto nessa figueira e eu não encontro. Corte ela, porque a terra é boa. Então o viticultor, ele fala assim: me dê mais um ano. Me dê mais um ano porque eu vou cavar ao redor das suas raízes e vou colocar adubo. Se ela não frutificar, tudo bem, vamos cortar. O que eu aprendo e você aprende com essa parábola? Primeiro, o diagnóstico vem do dono da vinha. O dono da vinha que tem o diagnóstico, ele tem um olhar que vê quem tem fruto e quem não tem fruto. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o seu Pai, o meu Pai, ele sabe exatamente quem frutifica e quem não frutifica. Ele tem o diagnóstico. Então, se você tem dúvida, se você tem frutificado ou não, pergunte ao dono da vinha. Pergunte a ele se você tem frutos, porque ele sabe e conhece exatamente se estamos ou não dando fruto, a qualidade do nosso fruto e como estão as nossas raízes. É ele que conhece. A segunda coisa que eu aprendo, o viticultor, ele cava essa figueira, ele cava ao redor dela para colocar adubo. Isso significa, mulheres, que ele vai expor as raízes doentes dessa figueira. Ele vai cavar para expor as raízes que estão doentes, que não estão frutificando, e vai colocar adubo, ele vai colocar nutrientes, ele vai colocar remédio nessas raízes.
eu aprendo que raiz curada é raiz exposta. Raiz curada é raiz exposta. O Espírito Santo, ele cura as nossas raízes através da exposição. Ele cava para trazer luz. Ele cava para colocar remédio. Ele cava para tratar. Raiz curada é raiz exposta. Pense nisso. Como estão as suas raízes? Estão escondidas debaixo da terra, ninguém pode tocar? Ou elas estão expostas, estão desnudadas diante do Senhor? Ele tem liberdade nas suas raízes? O que eu também aprendo: se dói quando toca, é porque ainda está ferido. Se quando eu toco nessa raiz, ela ainda dói, é sinal de que ainda está ferida. É sintoma de raiz ferida. Se existe algum assunto na sua vida, alguma situação, alguma lembrança, alguma pessoa, algum lugar, quando alguém toca nesse assunto, no nome dessa pessoa, nessa situação, nessa circunstância, se você sente doer, é porque a raiz ainda está ferida. Se existem situações na sua vida que você não toca, assuntos que você não toca, nome de pessoas que você não toca, é porque essa raiz está ferida. Se existem memórias que quando vêm ao seu coração doem, é porque a raiz ainda está ferida. A dor, ela não é ruim. A dor vem para sinalizar que tem alguma coisa errada. A dor, ela vem sinalizar que essa raiz está doente. Então fique atento. Fique atento quando você precisa se lembrar de algo, quando você fala de algum assunto, quando você lembra de alguém, de alguma circunstância, e isso dói. É sinal de que existem feridas nas suas raízes. Todo conflito que eu e você vivemos, todo conflito tem uma raiz. Se você carrega um conflito na sua alma, se você carrega um conflito com alguém, se você carrega um conflito com alguma memória, alguma lembrança, algum lugar, existe uma raiz doente aí. E a exposição dessa raiz é que resolve o conflito. Eu e você não queremos isso. Eu e você queremos permanecer debaixo da terra, tudo enterradinho. Ninguém tá vendo. Tô cheia de folhas, tô toda verde, bonita. A raiz está doente debaixo da terra e ninguém está vendo. Mas eu não tenho fruto. E enquanto eu não expuser as minhas raízes, eu não terei cura. Eu não produzirei fruto. Não se esqueça que pessoas não conseguem ver suas raízes, mas o dono da vinha consegue ver exatamente os lugares onde as suas raízes precisam de tratamento, precisam de toque. E o toque do Senhor não vem para ferir mais ainda, mulheres. O toque do Senhor vem para trazer cura, libertação. O convite que o Senhor quer fazer para mim e para você nessa tarde é o seguinte: você vai deixar, filha, eu cavar ao redor das suas raízes, expor aquilo que você não quer falar, aquele assunto que você não quer tocar. Você vai deixar. Não adianta evitar conflitos. Existem situações na nossa vida que vão precisar do conflito para serem resolvidos. Existem situações que vão precisar do conflito. Quantas vezes nós queremos ao máximo evitar o confronto, evitar o conflito, evitar a exposição, evitar estar de face a face com aquilo que nos incomoda. E esse conflito não é resolvido. Ele só é adiado, ele só é postergado, procrastinado. E a raiz permanece doente debaixo da terra. Uma planta com uma raiz doente, ela consegue sim ter folhas, mas os frutos dela não são saudáveis, não são bons. E o Senhor veio aqui hoje procurar o meu fruto, o seu fruto, e Ele está querendo tocar nas nossas raízes. O Senhor tem essa liberdade na minha e na sua vida? Assuntos que não foram tratados, falta de perdão,
amargura e ressentimento. Muitas pessoas cristãs, quando fala de perdão, falam, não, já perdoei todo mundo, está tudo resolvido. Mas na hora do vamos ver, não é assim. É aquele nome daquela pessoa que te incomoda. É aquela lembrança sobre aquela situação que te fere, que te entristece. É aquela pessoa que você evita ao máximo estar perto. Isso é sintoma de raiz de amargura. Tem uma raiz amarga aí. Tem um ressentimento, tem uma lembrança que te machuca. Isso são raízes doentes. E o Senhor, Ele não me trouxe aqui para trazer peso, condenação ao seu coração, para trazer acusação, não é isso. O Senhor, Ele te ama tanto, Ele me ama tanto, que Ele me trouxe aqui, me deu essa oportunidade para que você saiba que existe cura nas mãos dEle quando te tocam. Ele quer que você saiba que Ele tem o bálsamo que toca nas tuas raízes para trazer cura e que você está evitando tomar esse remédio porque você sabe que vai necessitar que Ele escave as suas raízes ao redor da sua figueira. Aquilo que eu e você precisamos e tentamos somente disfarçar, tentamos somente colocar panos quentes por cima. O Senhor está falando, filha, enquanto você não deixar eu expor, enquanto você não falar abertamente, enquanto você não deixar eu tratar, as suas raízes vão continuar doentes. E você vai continuar frutificando frutos doentes. Ciúmes, inveja, também é sintoma de raiz doente. A gente sempre, quando pensa em inveja, a gente pensa em outra pessoa. A gente pensa, fulano é tão invejoso, fulano é tão invejosa. A gente nunca é um invejoso, não é? Mas e quando aquela pessoa, que não é você, que talvez é um desafeto, se destaca na área profissional, se destaca na área acadêmica, se destaca ministerialmente, faz algo muito bom, faz algo de muita repercussão, o que você sente? Você consegue celebrar com essa pessoa ou você fica incomodado? Você fica mal pela vitória do outro, talvez do outro que você não gosta, talvez quando o outro alcançou algo que você queria. Isso é ciúmes, isso é inveja. Não adianta a gente negar e dizer que não, que a gente já tem asas e vai para o céu. Não, é necessário confessar. É necessário falar, Senhor, eu senti inveja, eu senti ciúmes, eu tenho ressentimento, eu tenho amargura, eu quero a cura. Nós precisamos, meninas, para ser curada, eu aprendi uma coisa. Eu preciso querer mais a cura do que a minha reputação. Eu preciso almejar mais ser curada do que me preocupar com a minha reputação. Muitas pessoas estão doentes, morrendo dentro das igrejas, porque se preocupam mais com a sua reputação do que com a cura. Se preocupa mais com o que as pessoas vão pensar se expor tal sentimento do que com a cura. Quando o Espírito Santo ele revela uma raiz doente para mim e para você, como talvez o Senhor já está até ministrando no seu coração, a primeira coisa que eu e você precisamos fazer é pedir perdão. Confessar, admitir diante de Deus e falar, Senhor, verdadeiramente, ainda tem isso aqui na minha vida. Eu não consegui ainda liberar esse perdão, Senhor. Eu ainda não consegui vencer esse trauma, essa memória, essa dor, essa situação. Ainda tem ressentimento dentro de mim, ainda dói. Senhor, eu estou percebendo que ainda dói. A primeira coisa que eu e você precisamos fazer é confessar diante do Senhor e pedir perdão. Pedir perdão por ter escondido dele. Pedir perdão por ter guardado, por ter protegido, por ter se preocupado mais com a reputação do que com a cura. Em Tiago 5, no versículo 16, diz o seguinte: confessai os vossos pecados uns aos outros para serdes curados. O perdão dos nossos pecados somente Deus pode nos dar. Só Deus pode perdoar eu e você. Mas a cura está na confissão. Mulher, grave essa frase. Há cura na confissão.
Há cura na confissão. Por quê? Porque quando você confessa, você encontra misericórdia. Porque quando você confessa, você tira das trevas. Você tira das mãos de Satanás e você coloca a luz. E ele perde força na sua vida, ele perde força na sua mente com acusações, com condenações, com culpa, com vergonha, com medo. A confissão é o único caminho para a cura. Existem coisas que eu e você podemos confessar somente para Deus, ali no lugar secreto. E o Senhor vai nos perdoar e vai nos sarar. Mas existem outras coisas que nós precisamos procurar alguém de confiança, direcionadas pelo Espírito Santo de Deus e confessar. Claro que eu não vou ser irresponsável e falar para você procurar qualquer pessoa para confessar coisas da sua intimidade, não é isso. Mas se o Espírito Santo está trazendo ao seu coração algo que você necessita confessar a alguém para receber essa cura que Tiago disse aqui, Ele mesmo vai te dar a direção da pessoa certa. Ore e peça ao Senhor confirmação, testificação sobre alguém direcionado por Ele para que você confesse essa dor, isso que você ainda não venceu. Existem coisas na nossa vida que a gente já foi para a cruz muitas vezes. A gente já levou para a cruz aquela situação muitas vezes, aquela dor, aquele trauma, aquela ferida. A gente já levou para a cruz, a gente já chorou tudo que tinha que chorar, mas ainda dói. São essas coisas que nós precisamos confessar a um irmão, orientadas por Deus. Porque essa pessoa que o Senhor mesmo te direciona, ela vai te dar uma visão que talvez você não tenha tido. Ela vai te dar uma palavra vinda do trono de Deus que você talvez precisa ouvir. Ela vai orar com você em concordância e vai ligar no céu, aqui na terra como é no céu. Essa pessoa vai poder te ajudar no processo de vencer essa dor, de vencer essa raiz amarga, de vencer essa ferida. É necessário, mulheres, depois que eu entendi a prática da confissão como algo essencial para a cura emocional, eu não parei de praticar. Quando existem coisas que eu não consigo vencer, que são difíceis demais para mim, que eu já levei para a cruz muitas vezes e ainda está ali, eu não consigo superar, eu peço ao Senhor direcionamento. Ele sempre me dirige a uma amiga de confiança, alguém de confiança, onde eu posso expor as minhas raízes doentes sem ser julgada, sem ser criticada, sem ser mais ainda ferida. E essa pessoa vai me ajudar no processo da cura, como já me ajudou muitas vezes várias amigas. E eu quero te incentivar a viver isso em Deus. Peça ao Senhor confirmação de alguém, testificação, que Ele vai te orientar, porque talvez com essa pessoa você vai conseguir superar, com a ajuda de Deus, essa ferida que ainda dói. Irmãs, cura e libertação é para crente. Quantas pessoas aceitam a Jesus, estão na igreja e acham que já está tudo curado, já está tudo liberto, já está tudo resolvido, que a velha vida já ficou para trás e eis que tudo se fez novo. Cura e libertação não é para ímpio. Cura e libertação é para quem está dentro da aliança de Cristo. É para quem aceitou a Jesus e tem direito à herança que Ele conquistou na cruz. Se você ainda não entende que depois que você aceita Jesus, você necessita viver processos de cura e de libertação, que nessa tarde essas vendas sejam tiradas dos seus olhos e que você comece a buscar em Deus a sua herança na cruz de Cristo. Cura e libertação é para quem é do Senhor, para quem já aceitou Jesus. É a nossa herança, irmãos. A gente pode aceitar Jesus e morrer 30 anos depois, ir para o céu sem receber cura e libertação nas nossas emoções, no nosso corpo. Por quê? Porque a nossa mente está fechada, acha que aceitei a Jesus, está tudo resolvido. Meu passado ficou para trás, eis que tudo se fez novo. Não é assim. Se você quer viver vida plena, se você quer desfrutar da plenitude, você necessita se entregar ao Senhor no lugar secreto para viver cura
curas e libertações pelo poder do sangue de Cristo na minha e na sua vida. Tempo de igreja não é garantia de que você está totalmente curado e liberto. Quantas pessoas estão há 10, 20, 30 anos congregando em uma igreja e acha que já está tudo certo? Está tudo curado, tudo confessado, tudo resolvido. Não. As feridas, elas vão acontecendo na nossa vida. Pode ser que algumas pessoas que estão aqui já participaram de encontros com Deus, esses encontros onde você vai, passa 3 dias, 4 dias, e ali você tem os processos de cura. Pode ser que algumas pessoas aqui já tenham vivido esses processos de cura lá atrás, 5, 10 anos atrás. Mas não é assim, irmãos, não é uma coisa única na nossa vida, é um processo, porque sempre continuaremos sendo feridos. Estamos num mundo mal que jaz no maligno, lidando com pessoas que também têm suas limitações, suas dores, seus traumas, e constantemente eu e você somos feridos. Por isso, constantemente eu e você precisamos de curas. Claro que são curas diferentes. A cada etapa da nossa vida cristã, o Senhor vai curando algumas áreas na nossa vida. Então, se você já passou por um processo assim de buscar cura em Deus, mas já tem muito tempo que você nem se atenta, saiba que pode estar chegando o tempo, ou já passou do tempo, de você olhar para as suas raízes. De você começar a falar: Senhor, cava ao redor da minha figueira, coloca adubo das minhas raízes, Senhor. Vê se há em mim algo que eu não vi ainda. Alguma dor que eu não estou dando importância, mas que está fazendo eu gerar frutos ruins, frutos doentes. Muitos de nós estamos negligenciando a cura. Muitos cristãos negligenciam. Estão focados somente no serviço. Estão focados somente na obra de Deus. Estão focados somente no ministério, nos dons. Estão negligenciando as suas raízes. Porque acham que se estão fazendo para Deus, se o ministério está dando certo, está tudo bem. Não é assim, irmãos. Quantas pessoas têm anos de igreja, são abençoadas, visitam irmãos, evangelizam nas praças, pregam o evangelho, são líderes de ministérios, de departamento, de células. Estão cheios de folhas, mas não tem fruto. Quando chega na sua casa, ao invés dele gerar alegria, ele gera discórdia. Ao invés de gerar paz no seu lar, esse cristão gera facção, ira. No seu local de trabalho, ao invés de demonstrar bondade, mansidão, vai demonstrar irritabilidade, aborrecimento, contenda, ciúmes. Irmãs, isso é sintoma de raízes doentes. As suas folhas podem estar exuberantes. O seu ministério, os seus dons e seus talentos podem estar fluindo de forma magnífica. E mesmo assim você pode não ter frutos para apresentar ao Senhor. O Senhor nessa tarde está querendo dizer para mim e para você: eu venho buscar fruto. Eu estou vindo aqui buscar fruto. E não adianta me mostrar folhas, porque eu quero ver as suas raízes. O Senhor quer tocar nas nossas raízes. Às vezes, nós achamos que está tudo certo, né? Mas lá em João 15, Jesus ele vai falar que ele é a videira verdadeira, e que quem permanece nele dá muito fruto, e dá fruto que permanece. E o Senhor ainda diz o seguinte: aquele que não dá fruto, eu corto e lanço fora. Mas aquele que dá fruto, eu podo para que dê mais fruto. O processo de poda no Senhor na nossa vida é constante. É constante. Permita que as mãos do jardineiro venham te encontrar nessa hora e venha podar na sua vida aquilo que está roubando as suas energias, está desviando você do foco. Está te fazendo ser estéril. Permita que o Senhor venha cavar ao redor das suas raízes e adubar e colocar remédio e sarar as tuas raízes para que você venha frutificar. Às vezes,
Para a gente passar por esse momento de poda, de tratar as raízes, o Senhor nos tira do bando. O Senhor nos afasta das pessoas. Quantas vezes eu e você nos ressentimos com pessoas, ou nos ressentimos até mesmo com Deus, porque nos sentimos excluídas de ambientes, nos afastamos de ambientes, nos afastamos de pessoas. O Senhor nos tira de uma posição, de um lugar, de um ministério, de uma atuação, de um trabalho, de uma mesa de relacionamento, de um lugar físico. E a gente se ressente. E não estamos entendendo que o Senhor está nos tirando do bando para estar sós conosco. Para que eu e você não venhamos a nos distrair no processo de cura das nossas raízes. Cura é no lugar secreto. Curas profundas só acontecem no lugar secreto, onde só está você e o Senhor. O som debaixo da terra é o silêncio. Eu vou repetir para você. O som debaixo da terra é o silêncio. O som que as raízes ouvem debaixo da terra é o silêncio. Se ainda tem muito barulho ao seu redor, se você está muito envolvido em muitas coisas, o Senhor não vai tratar suas raízes assim. Você necessita se afastar, você necessita se retirar, se resguardar para o secreto, para o silêncio e estar a sós com o seu Deus, para que Ele venha expor as suas raízes. Quando a obra do templo do rei Salomão começou, havia um trabalho inicial de pedra, né? Eles quebravam as pedras, talhavam as rochas para construir o templo. E esse trabalho era feito afastado da cidade. Por quê? Para que o som do barulho das rochas sendo talhadas não incomodassem a cidade. Havia muito barulho sendo feito naquele lugar onde as rochas estavam sendo escavadas. Quando nós estamos nesse processo de escavar, do Senhor nos quebrar, do Senhor nos moer, do Senhor nos lapidar, nós precisamos de estar afastada, porque o som nem todos vão suportar. Nem todos vão suportar o barulho dos nossos processos de cura. Por isso que o Senhor nos chama para o secreto, porque é lá que você pode chorar, que você pode se rasgar, que você pode se humilhar, que você pode se quebrantar. E o barulho só você e o Senhor ouvem. É o silêncio. É estar afastado, é estar só você e o Senhor. Que é necessário nesse momento de cura. É o lugar de águas profundas. É o lugar de curas profundas. É aonde o Senhor fala, quando você for orar, lá em Mateus 6,6, entra no teu quarto. Fecha a porta do teu quarto. Fala com teu pai em secreto. Que o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Há quase um ano atrás, mais ou menos, talvez tenha um pouco mais ou um pouco menos, eu fui à casa da minha avó e tinham várias raízes de açafrão. E eu pedi uma raiz para poder plantar na minha casa. Aonde eu moro não tem quintal, então eu tenho várias plantas em vaso. E aí eu peguei aquela pequena raiz de açafrão e coloquei no mesmo vaso do pé de boldo. E ficou ali, meses. E nada aconteceu. Coloquei junto com uma suculenta, junto com um cacto. Nada aconteceu. Que eu pensei que talvez não precisasse aguar tanto igual o pé de boldo. Coloquei junto de outra planta, eu acho que o pé de babosa, não sei. Eu fui colocando de vaso em vaso para ver se aquele açafrão iria crescer. E como vocês devem conhecer, o açafrão ele não é uma planta, ele é uma raiz. Então ele cresce para baixo. Eu ouvi dizer que quando o açafrão ele brota, ele começa a brotar, nasce uma folha verde para cima. É sinal de que a raiz está crescendo para baixo. E há quase um mês atrás eu peguei essa raiz de açafrão, eu pensei assim, gente, nem deve ter mais vida aqui. Mas eu vou tentar mais uma vez. Eu peguei um vasinho pequeno e coloquei essa raiz sozinha, só ela, não estava mais com nenhuma outra planta. Meninas, eu acredito que deve ter no máximo um mês. Olha como que tá. Olha
que nasceu nesse tempo. Aqui é a raiz, ó, do açafrão. Olha o que nasceu. Ela só precisava estar sozinha, num vaso sozinha, para crescer para baixo. O que eu e você precisamos é o secreto. É estar sozinha para crescer para baixo. Que quando a gente cresce para baixo, a gente aparece para cima. Se torna visível a manifestação daquilo que está sendo gerado no secreto. Não inverta a ordem. Deixa crescer de dentro para fora. Deixa crescer de baixo para cima. Não se ofenda quando o Senhor te tirar de alguns lugares. Entenda os processos, os ciclos do Senhor na sua vida, na nossa vida. Se nós temos mais folhas do que fruto, tem alguma coisa errada. Se eu e vocês somos ótimas servas do Senhor, evangelizamos, pregamos, discipulamos, servimos na casa do Senhor, participamos dos eventos da igreja local, de congresso, conferência, isso são folhas. Se a gente faz isso muito bem, mas a gente não tem vida com Deus, a gente não tem vida de oração, a gente não tem vida de intimidade, a gente não tem leitura da palavra, a gente não vai manifestar fruto do Espírito. Não adianta ter muitas folhas e não ter fruto. O Senhor está dizendo para mim e para você nessa tarde: filha, você é uma serva fiel e perseverante. Eu tenho visto as suas obras, o seu esforço, o seu empenho no meu serviço, no meu reino. Mas quando eu vim visitar a sua figueira, ela não tinha fruto. Você vai deixar que o Espírito Santo cave ao redor das suas raízes e coloque adubo, coloque remédio? Você vai permitir a exposição das suas raízes doentes? Ou você vai continuar fingindo que está tudo bem, colocando terra por cima da raiz doente, porque ninguém está vendo, as pessoas só estão vendo as folhas? Irmãos, comportamento, eu e você podemos manipular de acordo com o ambiente, com a situação, com as pessoas. Quando a gente vai uma vez na semana, 2 vezes na semana na igreja, eu e você podemos nos comportar controladamente, controlar nossa ira, nossa raiva, nossa agressividade, nossa falta de domínio próprio. Mas dentro da nossa casa ou nos ambientes que a gente convive com mais frequência, não dá para manipular. Vem à tona o fruto de quem a gente é. O estado das nossas raízes, só quem conhece é quem convive conosco. Vem à tona. A sua casa, a sua família, os seus colegas de trabalho, eles têm comido do fruto do Espírito na sua vida? Ou eles têm provado de frutos amargos? O Senhor está te chamando para o secreto, para a intimidade, para o jardim, para que Ele venha tocar nas suas raízes. Eu pensei que o Senhor ia me falar sobre semente primeiro, que é um assunto que eu tenho muito desejo de aprender. E estava adiando essa live há algum tempo e o Senhor falou: não, é raízes. É raízes. Nessa terça-feira o Senhor me proporcionou esse tempo de estar aqui com você para falar de raízes. Eu tenho certeza que quem vai assistir é quem precisa assistir. Não é aleatório. Eu não aviso quando eu vou fazer live. Na verdade, eu nem sei quando eu vou fazer live. Eu não sei. Simplesmente o Senhor começa a me falar: é hoje, é hoje. Eu vou enxergando no meu dia que está se desenhando para ser realmente. E fico atenta, fico de prontidão como um soldado. Na hora que o Senhor falar é agora, é agora. E eu não aviso, eu não divulgo. Se você chegou até aqui, é porque é com você que o Senhor quer falar. Se você está me ouvindo até agora, é porque o Senhor, Ele te ama tanto. Ele te ama tanto que Ele quer tirar essa raiz doente do teu coração. Ele quer tocar nessas feridas. Ele quer tratar. Você e eu precisamos parar e silenciar. E estar sozinhas para o Senhor nos fazer crescer. Deixa as mãos do jardineiro tocar nas tuas raízes, mulher. Pare de fugir do conflito que é necessário.
Pare de adiar aquilo que você sabe que é necessário. Deixa o jardineiro tocar nas tuas raízes. Quando a gente está no outono, todo mundo sabe, né, que no outono nascem os frutos mais saborosos, os frutos mais bonitos. É a estação da frutificação, é o outono. E geralmente nessa época, as árvores perdem as folhas. As folhas caem por quê, será? Que na época em que aparecem os frutos, as folhas caem. Por quê? A árvore concentra a sua energia em produzir frutos saudáveis, frutos bons. Ela não desperdiça energia para manter folha doente. Ela não desperdiça energia para manter folhagem. Ela está preocupada em canalizar a sua energia para gerar fruto. Talvez eu e você não estamos frutificando porque estamos ocupadas demais, preocupadas em manter folhas, serviço. Quando o Senhor está falando, para de gastar energia com folha. Venha frutificar comigo. Canalize a sua energia, o seu tempo que você tem para frutificar comigo, para gerar fruto na intimidade. A estação é de fruto, mulher, não é de folha. A estação é de frutificar. Se for necessário que as folhas venham a cair na sua vida, deixa cair. Se for necessário você ficar uma árvore feiosa, sem folha nenhuma, mas cheia de fruto, fique. Se preocupe menos com a sua reputação e mais com a sua frutificação, mais em ser parecida com Cristo. O nosso maior propósito de vida não é servir a Cristo. O nosso maior propósito de vida não é servir a Cristo. O nosso maior propósito de vida é ter relacionamento com Cristo. É ser parecida com Jesus. É ter vida com Deus. É conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecê-lo. O maior propósito da minha e da sua vida é imitar a Cristo. É conhecer a Cristo. É ser parecida com Cristo. Servi-lo é apenas consequência. Porque se eu conheço a Cristo, se eu imito a Cristo, eu vou servi-lo. É uma consequência natural do relacionamento de intimidade. Não pode ser a nossa prioridade. Não pode ser, irmãos, porque se de uma hora para outra você perde aquilo que você estava envolvido ministerialmente, você morre. Se a sua fonte de vida é o seu ministério, você vai morrer na hora que esse ministério ser tirado. A fonte da sua vida precisa ser Jesus. Ministério é apenas consequência. Consequência do seu relacionamento de intimidade com Ele. Porque como você o conhece, como você o ama, você faz tudo para agradá-lo. E fazer tudo para agradá-lo é servir as pessoas que o Senhor ama. Que o seu e o meu propósito de vida sejam sermos parecidas com Cristo. Que eu e você possamos permitir que o Senhor cabe ao redor das nossas raízes e exponha aquilo que ainda dói. Existem coisas, eu estou dizendo por experiência própria, alguns meses atrás, o Senhor, Ele falou, entrega. E eu precisei entregar algumas coisas que eu amava, porque Ele falou que eu precisava, porque viria um tempo onde Ele iria expor as minhas raízes. E Ele me disse isso no dia em que Ele me deu um estudo chamado Raízes do Egoísmo. Também no livro de Tiago. Ele me mostrou que existiam raízes em mim que Ele precisava tratar. E eu precisava me afastar do bando para que Ele viesse a expor. E esse processo já de alguns meses, o Senhor tem trazido à luz a muitas coisas que eu por muito tempo não quis tocar. Não quis mencionar, não quis, conflitos que eu adiei por anos. E o Senhor falou, você quer cura, então você precisa querer mais a cura do que a sua reputação. Então você precisa querer mais a cura do que o medo do conflito. Então eu resisti, mas eu falei, Senhor, eu quero a cura.
ao processo onde o Senhor vai expor as minhas raízes. E foi nessa oração que o Senhor resolveu um conflito que eu tinha há quase 15 anos. O Senhor resolveu de forma maravilhosa, da forma que só Ele poderia resolver. De uma forma maravilhosa, o Senhor colocou óleo em uma ferida de muito tempo, que eu preferia manter debaixo da terra. Mulher, o Senhor, Ele está convidando a você que está aqui, para que você permita que Ele venha expor essa raiz que está doendo, porque Ele quer colher frutos de você. Ele sabe o seu potencial de gerar fruto. Ele sabe o quanto você tem potencial de frutificar. Ele sabe que você pode ser mais parecida com Jesus. Por isso Ele está te convidando nessa tarde. Se afaste um pouquinho das mesas. Venha para o lugar secreto comigo. Que eu preciso te mostrar raízes que estão doentes e eu quero curar. Porque eu sei o quanto você vai frutificar. Amém? Eu vou ler para a gente encerrar. Jeremias, no capítulo 17, versículo 8, diz o seguinte: será como uma árvore plantada junto a boas águas. Ele está falando para você, mulher. Você será. Você será uma boa árvore. Você será uma boa árvore plantada junto a boas águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. As suas raízes serão profundas em Deus. E elas vão alcançar ribeiros de vida. Uma árvore que não se afligirá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre viçosas. Não sofre ansiedade durante o ano da seca, nem deixará de dar o seu fruto. Você não deixará de dar o seu fruto. Você não deixará de dar o seu fruto. Amém? Muito obrigada por ter ficado até aqui comigo. E se Deus permitir, eu volto ainda esse mês para poder continuar falando desse assunto, e vou falar sobre sementes, se Deus quiser, né? Um beijo a todas.